Os números finais arrecadados pelo Palmeiras com um recorde na temporada passada. O Palmeiras negocia a substituição de um patrocínio para sua camisa. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora te falar sobre números bem positivos do Palmeiras da temporada passada, agora oficiais. O Palmeiras fechou 2025 com uma arrecadação recorde de 1.783 bilhões de reais, superávit de 292 milhões, tanto a receita quanto o superávit são recordes na história alviverde. Só a título de comparação, em 2024, que era o ano dos recordes, a receita havia sido de 1.274 bilhões, a gente está falando de uma diferença de 500 milhões de reais, enquanto o superávit havia sido de quase 200 milhões de reais. Palmeiras praticamente dobrou sua receita em 3 anos, que mostra a escalada de crescimento alviverde. Tudo isso, apesar de ter terminado 2025 sem qualquer título, 2024 apenas com um Campeonato Paulista, fico imaginando o que seria dos números do Palmeiras, por exemplo, com o título de Campeonato Brasileiro e de Libertadores da América. Só para completar, registrar que Leila Pereira ironizou a decisão do Flamengo em demitir Felipe Luiz. Através das redes sociais, ela postou uma foto dela na academia de futebol, escrevendo o seguinte, abre aspas, em nossa academia de futebol oferecemos tranquilidade para os nossos profissionais trabalharem. Perdão, tem conversas com a Heineken, que chegaria para o lugar da Fictor. Você vai lembrar, a Fictor, empresa que entrou em recuperação judicial por falta de pagamento, o Palmeiras tinha direito a 25 milhões de reais fixos por ano, além de 5 milhões de euros 5 milhões de reais em bônus. Pacote de 25 milhões de reais fechados, podendo chegar a 30. Informação do The Football dá conta de que a Heineken tem tratativas com o Palmeiras. A ideia alviverde seria reproduzir o mesmo contrato com a Fictor. 3 anos de vínculo, 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. As tratativas estão em avanço, não dá para dizer que estão próximas de fechar, mas existe essa intenção alviverde em trazer esses 25 milhões de reais o mais breve possível. A saideira sobre o Palmeiras. Jogar em Barueri, tenho contado para vocês, é uma verdadeira catástrofe do ponto de vista financeiro. E as semifinais do Campeonato Paulista comprovam isso. Palmeiras jogou em 25 e em 26 as semifinais contra o São Paulo, sempre como mandante. Em 2025 no Allianz Parque, em 2026 na Arena Barueri. A receita líquida que sobrou desse jogo entre Palmeiras e São Paulo, do Allianz Parque de 2025 foi de 3 milhões e 700 mil reais. A receita líquida do jogo entre Palmeiras e São Paulo em 2026 na Arena Barueri foi de apenas 160 mil reais. É que para levar a gente ao estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, a presidente Leila precisa baixar bastante o valor dos ingressos, diminuindo a arrecadação e tornando o episódio bastante desvantajoso. É hoje o dia da decisão. Então, um jogo importante, óbvio, né? Vale título. O Palmeiras pode conquistar a sua 27ª taça de campeão paulista. E o Novo Horizontino ainda não tem nenhuma. Ainda não tem nenhuma, é a primeira que o Novo Horizontino vai à disputa. Mas o Palmeiras chega muito forte para essa disputa. Os dois times, aliás, chegam com números muito parecidos, né? O Novo Horizontino tem 2 derrotas só na competição. A primeira foi lá na primeira rodada ainda, contra o Santos, 2-1. Depois perdeu para o Bragantino na última rodada, na 8ª, 3-0. Foram as 2 derrotas do Novo Horizontino. Depois ganhou do Santos no mata-mata, nas quartas de final. E ganhou do Corinthians na semifinal. Já o Palmeiras perdeu 2 partidas também. Uma para o Novo Horizontino, lá na 4ª rodada, 4-0. Aliás, é por isso que o Novo Horizontino tem essa vantagem de saldo de gols pelo Palmeiras. Porque os dois somaram 22 pontos. Mas o Novo Horizontino tem uma vantagem aí de 2 gols, porque o Palmeiras tomou 4 do Novo Horizontino. Lá na 4ª rodada, com um time misto, um time diferente, e agora vai com o time completo. Isso aí foi no dia 20 de janeiro. Muito tempo se passou e tanta coisa, né? 20 de janeiro, a gente coloca aí 40 dias no futebol brasileiro, no começo de temporada, né? Muda muita coisa. Contratações, o Arias chegou, enfim, o Palmeiras se reforçou muito. O Abel encontrou o time. Depois desse momento aí, foi a pior derrota do Abel nessa trajetória do Palmeiras, que vai completar 6 anos esse ano. Foi a pior derrota da era Abel, 4-0 para o Novo Horizontino. E agora a chance de recuperar, né?
Perdeu, tomou 4, o time era alternativo. Agora é a hora de dar o troco, de dar a resposta, ganhar do Novo Horizontino em casa amanhã, quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, o Palmeiras chega forte para essa decisão. Novo Horizontino, claro, não pode contar com o Rômulo, que é jogador do Palmeiras, está emprestado. Se botar em campo, tem que pagar 1 milhão para o Palmeiras. O presidente do Novo Horizontino já disse que não vai fazer isso. Não vai fazer isso, pelo menos nesse primeiro jogo. Né? Vai esperar para ver o que acontece, talvez no segundo jogo. Mas nesse aqui, Rômulo realmente não deve jogar. E jogador importante. A gente sabe que o Rômulo ali no Novo Horizontino se sente bem, se sente em casa. Joga bem, está fazendo um grande campeonato paulista. É candidato sim a ser o destaque do Campeonato Paulista, o melhor jogador do campeonato. Tem 5 gols, dá assistência, comanda esse meio campo do Novo Horizontino, esse time do Novo Horizontino. E além dele também tem o Robson, né? Que é o artilheiro aí do campeonato com 7 gols. Então, 2 jogadores importantes, um tá fora. Isso é bom pro Palmeiras. Embora o Rômulo também não jogou no jogo do 4-0, né? Ele também não jogou em função dessa mesma multa, dessa mesma cláusula, que ele não podia jogar. Então não jogou e o Palmeiras perdeu. Mas naquele jogo o Palmeiras foi muito mudado, né? Tava com o Riquelme, tava com vários jogadores ali, Larson, quem mais que tava? Luigi, vários jogadores que não estavam num momento legal para jogar e para enfrentar um time como o Novo Horizontino. O Novo Horizontino é um time certinho, um time arrumado, um time forte, né? E aproveitou essa fragilidade do Palmeiras naquele momento. E aplicou uma goleada até fora dos padrões aí, né? Realmente 4-0, a gente falou sobre isso na época, foi totalmente fora da curva. O Palmeiras não pode perder de 4-0 para o Novo Horizontino, mesmo com o time mudado. Mas enfim, aconteceu até hoje, né? Isso cria um problema aí, porque o Novo Horizontino tem essa vantagem em função dessa derrota, e hoje é um time completamente diferente. O Novo Horizontino não mudou muito, não. Eu acho que a vantagem do Novo Horizontino no campeonato, vamos falar sobre isso. O Novo Horizontino começou a treinar antes, né? A Série B terminou um pouco antes, começou a treinar um pouco antes, está mais preparado, estava naquele momento mais preparado fisicamente. E o jogo do Novo Horizontino é isso, é muito físico. A gente viu que o gol no Santos foi no finalzinho, o gol no Corinthians foi no segundo tempo, então fisicamente o Novo Horizontino consegue se impor e tem que estar atento, tem que tomar cuidado. E tem mais um detalhe, o Novo Horizontino ainda não começou a jogar a Série B. A Série B não começou, então o Novo Horizontino disputa só o Paulista até aqui. E o Palmeiras, além de ter se apresentado depois, ter treinado menos, não teve pré-temporada, ainda teve o início também do Campeonato Brasileiro da Série A, que está jogando junto com o Campeonato Paulista. Isso é claro que traz um desgaste a mais também. O Palmeiras já jogou 4 rodadas, né? 4 rodadas aí do Brasileirão. E o Novo Horizontino não jogou esses 4 jogos. Teve a oportunidade de descansar, de preparar e de estar em forma para o jogo. O Palmeiras teve que usar lá contra o Fluminense recentemente o time ideal, que é esse que vai jogar contra o Novo Horizontino também. Então tem esse desgaste a mais da equipe do Palmeiras. Mas hoje, fisicamente, o Palmeiras está assim no nível do Novo Horizontino. Poucos times estão, hein? Poucos times estão, porque o Novo Horizontino é um time realmente muito físico. Mas hoje o Palmeiras está nesse nível. E tecnicamente, é melhor. Sobra, é favorito. Porque depois que o Abel encontrou esse time aí, a gente sabe da sequência de vitórias do Palmeiras, né? Vitória, Corinthians, São Paulo, Inter, e tem mais uns aí que eu esqueci nesse momento, porque essa sequência é grande. São 6 jogos aí que o Palmeiras, depois que o Abel encontrou esse time, ganhou de todo mundo, perdeu mais pra ninguém. E é um time que vem dando resultado. Tanto que eu ainda defendo a presença do Arias, tá? Pra mim o Arias tem que jogar, tem que ser titular, é decisão de campeonato. Não pode deixar um cara com essa capacidade de decidir jogos de fora. Quem vai sair? É duro tirar o Maurício num momento como esse, né? É duro tirar o Maurício depois da partida que ele fez contra o São Paulo. Mas o Abel tem outras opções. Pode tirar, por exemplo, eu não sei como ficou. Não tiraria ele, tá? Mas eu não sei como está o Vitor Roque. Ele não terminou o jogo bem contra o São Paulo. Estava dentro do campo, eu estava ali atrás do gol. O Vitor Roque estava sentindo o tornozelo, com dor no tornozelo, e o Abel, aliás, demorou demais para tirar o Vitor Roque. Talvez até no intervalo. Não sei o que aconteceu lá no intervalo, o Vitor Roque voltou, mas estava sentindo dor e saiu do campo, a gente não sabe o que aconteceu depois. Mas se tiver mal, aí pode ser Vitor Roque por Arias, tá? Nesse jogo eu não tiraria o Maurício então.
Se não for o Vitor Roque, se ele estiver bem, mas bem para jogar 100%, Vitor Roque e Flaco. Flaco é o artilheiro do time, não dá para sair também. Tem 6 gols na temporada, mais 3 assistências. Flaco não dá para sair do time. Eu acho que nesse momento eu tiraria o Alan. Não que ele tá mal, não foi bem contra o São Paulo, é verdade. Não foi bem, não. Não foi, vou mudar a palavra. Ele não foi destaque contra o São Paulo. Não foi mal. Mas principalmente também pela opção do Abel. Jogador que mais se preocupou em marcar o Enzo ali nas descidas por aquele lado do que em jogar. E isso dificulta. Isso tirou ele um pouco do jogo. Mas num jogo decisivo como esse, eu deixaria até o Alan como uma opção para o segundo tempo. Bota o Arias para começar o jogo. Tem o Alan que vai entrar com fome de bola, que pode resolver. Então eu manteria o time com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas, Andréas, Maurício, aí Arias, Flaco e Vitor Roque. Arias, Flaco e Vitor Roque para começar esse jogo que é importante, vale título, vale a 27ª taça, vale o 4º título do Paulistão pro Abel, que chegou em todas as finais. O Abel disputou 6 paulistões, né? Acho que tá certo, desculpa se estiver errado. Disputou 6 campeonatos paulistas e ganhou 3 até agora, pode ganhar o 4º. É impressionante, né? Impressionante que o Abel tá fazendo aí, pode ganhar mais um agora com o Palmeiras e se tornar o treinador mais vencedor da história do Campeonato Paulista, não, da história do Palmeiras, com aí 11 títulos. Ninguém tem esse número, né? Impressionante, tá? E torcer para que o Palmeiras já largue na frente, tenha uma vantagem para o segundo jogo, tá? Grande abraço então, espero vocês, depois do jogo a gente se encontra. Abraço. É isso aí, palestrinas, encerrando aqui mais um vídeo. Hoje tem Palmeiras, grande decisão. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Espero que a notícia tenha sido relevante para vocês. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho que é muito importante e ajuda a gente aí compartilhando o vídeo, que você fazendo isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Obrigado a todos pela companhia, preferência pelo canal, tá? Um forte abraço e até a próxima no pós-jogo palestra. Fui!